Será que preservo a minha individualidade ao retornar ao todo universal? Como? Olá, perfectíveis! Eu sou a Bia Fraga e hoje nós falaremos sobre o todo universal. Para começar, vamos relembrar o caso que nós vimos no vídeo Me Reconhecerei no Plano Espiritual? Se você não assistiu, clica aqui. Nesse vídeo, nós conhecemos o caso da Otília Gonçalves, uma senhora que conta como foi a sua experiência logo após o desencarne. Nele percebemos que os espíritos, ao desencarnar, permanecem com a sua individualidade, inclusive a sua aparência física. Isso ocorre por causa do perispírito, que nós já conversamos muito por aqui. Pensando nisso, compreendemos que todos os espíritos desencarnados compõem juntos o mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que, por estarem em um conjunto, perdem a sua individualidade. Espirituosa, ajuda aqui. Vamos ver o que Kardec traz para nós na pergunta 151 do Livro dos Espíritos? Questão 151. O que pensar da opinião de que após a morte a alma retorna ao todo universal? Resposta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante desta assembleia e, todavia, conservas sempre a tua individualidade. Então, de acordo com os espíritos superiores, é errada a ideia que os espíritos, ao desencarnar, perdem a sua individualidade só porque agora fazem parte de um todo. Usando o exemplo de Kardec, a alma não é como uma gota d'água, que ao cair no oceano perde a sua individualidade. Cada espírito é um elemento único dentro do conjunto chamado de mundo dos espíritos. Pois, se fossem confundidas, não teriam as suas qualidades individuais e só se reconheceriam como um todo e não como várias partes desse todo. Podemos perceber isso de forma mais clara observando dois exemplos de espíritos desencarnados. Esses casos estão no livro O Céu e o Inferno, outra obra de Allan Kardec, que também serve de base para os estudos da doutrina espírita. O primeiro deles é o caso de Samson, que está lá na segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Samson é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Desencarnou após um ano de bastante sofrimento. Vendo seu desencarne, Samson enviou uma carta para o presidente da Sociedade Espírita de Paris, solicitando que o mesmo invocasse assim que possível após o seu desencarne, e que também fizesse isso quantas vezes fossem necessárias. Evocar, do latim evocare, chamar por um espírito para que ele se manifeste. Não é preciso fórmulas ou textos especiais para isso. Basta que se promova a lembrança da entidade e pedir que ela se apresente por algum dos médiuns. A evocação pode também ser feita apenas pelo pensamento. Não há problema nenhum nessa prática, amplamente utilizada por Allan Kardec. Pela evocação, pode-se saber a opinião do espírito, suas condições pós-mortem e outras informações. É claro que os evocadores devem estar muito seguros e serem bastante experientes, para não serem ludibriados por médiuns inescrupulosos e espíritos mistificadores. Mas só a prática dá essas qualidades, que devem ser associadas a métodos científicos de investigação, apurada observação com anotações em protocolos adequados e constatação dos resultados. Referência Dicionário de Filosofia Espírita, Palhano Júnior. O objetivo de Samson era poder ajudar ao máximo a Sociedade Espírita de Paris nas pesquisas sobre o mundo espiritual e sobre a experiência da morte. Pois, na opinião dele, enquanto encarnado, não pôde contribuir da forma que gostaria. Atendendo ao pedido de Samson, um pouco antes do seu sepultamento, a evocação foi feita. Vale lembrar aqui que não devemos fazer isso, já que não são todos os espíritos que estão preparados para esse tipo de comunicação tão recente à morte do corpo físico. Mais pra frente, nos vídeos a seguir, entenderemos o motivo. Mas no caso de Samson, era diferente. Afinal, ele compreendia a existência do mundo dos espíritos. E mais que isso, havia se preparado verdadeiramente para essa passagem. Aliás, o fato de Samson estar tão preparado auxiliaria os membros da Sociedade Espírita de Paris a entenderem de que forma isso influenciaria na experiência após a morte. O senhor Samson descreveu de forma extremamente lúcida como foi o momento de sua passagem. Ele conseguiu se ver morrendo e também renascendo. Isso não é uma coisa bem comum.
mas pode ser compreendida por conta da sua elevação como espírito. E sendo assim, conseguiu se comunicar várias vezes com outros membros ainda encarnados, auxiliando de forma significativa nos estudos e nas pesquisas de Allan Kardec. O outro caso é o do espírito Lemaire, que está na segunda parte do livro, capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Ele desencarnou após ser condenado à pena de morte em 1857, na França. Após um mês, foi evocado pela Sociedade Espírita de Paris e contou como foi sua experiência no momento da morte. Ele se diz se sentir muito envergonhado. Confessa que ficou em uma grande perturbação, da qual ainda não saiu, mesmo após tantos dias. Explicou que a dor moral é muito grande e permanece mesmo após a separação do corpo. Sofria muito, sentia remorso. Se arrepende de seus crimes, pois no plano espiritual teve consciência das suas responsabilidades e das consequências das suas escolhas. Esses dois casos nos fazem perceber o quanto cada espírito conserva sua individualidade. Eles comprovam a justiça divina, já que o que fizemos ao longo da nossa existência na Terra interfere em como chegamos e ficamos no plano espiritual. Acho que deu para esclarecer então que mesmo fazendo parte de um todo, continuamos sendo individualidades, como partes componentes deste conjunto. Então, chegamos no final do vídeo de hoje. Agora, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, ¡canal Geração Espírita. Tchau! E só se reconheceriam como um todo, e não como partes. E não como várias partes. Afinal, ele compreendia a existência dos mundos. Sansão é um desencarnado dele. O objetivo de Sansão. E não como várias. Eita! Peraí. Pensando nisso. Tá indo bem. Agora já tá.